Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é domingo, dia 29 de maio. Nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor e o Dia Mundial das Comunicações Sociais e também a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O Evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 46 a 53. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito na lei: o Filho do Homem deve sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para que no seu nome sejam anunciados o perdão e a redenção dos pecados. E vós sereis testemunhas de todas essas coisas, começando de Jerusalém. Ele tomou os discípulos, foi com eles para Betânia, e ali ergueu os braços e os abençoava. E enquanto abençoava, ele disse-lhes: enviarei sobre vós o poder do alto, o Espírito que meu Pai prometeu. Por isso permanecei ainda na cidade, até que tenhais tido força do alto. E depois sim, ide por todo o mundo, e proclamai esse ano de graça. E Jesus foi elevado aos céus. Os discípulos o adoraram e depois, com grande alegria, voltaram a Jerusalém e permaneciam constantemente no templo. E eles eram testemunhas de todas essas coisas. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje na segunda leitura da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo eleva aos céus um clamor ao Pai de toda misericórdia, dizendo: o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, que Ele vos dê um espírito de sabedoria, que seja capaz de vos trazer o conhecimento sobre Ele. Que Ele ilumine os olhos dos vossos corações, a fim de compreenderes a qual vocação fostes chamados. É o Espírito Santo que Jesus está prometendo a cada um de nós e que hoje o apóstolo Paulo roga aos céus que seja derramado abundantemente sobre os corações de todos os crentes. E é interessante que o apóstolo pede ao Pai dos céus que envie um espírito de sabedoria, que revele o conhecimento profundo do mistério da Trindade Santa, que ilumine os olhos do coração, e não somente os olhos do rosto, mas principalmente os olhos do coração, para que os discípulos se convertam em testemunhas, e não somente em noticiadores de fatos ocorridos historicamente. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos dando início à semana de preparação para Pentecostes, onde a igreja novamente dobra os seus joelhos aos chãos e clama aos céus, para que a mesma maravilha de Pentecostes possa ser renovada em mim e em você, porque a missão de todo esse tempo pascal, iniciado na quarta-feira de cinzas e que vai ser encerrado com a festa de Pentecostes, é a renovação espiritual de cada crente e de toda a igreja. Esse tempo pascal não é somente acontecimento cultural, não são somente ritos litúrgicos, mas é o desejo da igreja, é o desejo ansioso da igreja, que ainda peregrina sobre a face da terra, implora aos céus o mesmo Espírito, que o Senhor conceda a mim e a você um espírito de sabedoria, que nos revele, que traga o conhecimento sobre o mistério de Deus, que ilumine os olhos de nosso coração, a fim de que nós possamos compreender a qual vocação nós fomos chamados. Hoje nós vemos os discípulos serem tomados pelas mãos por Jesus, levando-os até Betânia, porque ali Jesus será elevado aos céus. E enquanto ele está sendo elevado, ele abençoa os discípulos e faz a grande promessa que o Pai prometeu: eu enviarei sobre vós o prometido do Pai, o Espírito do Santo. Ele revelará para vós tudo aquilo e toda a intimidade do Pai, e vocês serão minhas testemunhas. E daqui nós vamos encontrando alguns sinais daqueles e daquelas que encontraram o Espírito do Senhor. Primeiro,
é a alegria do Espírito, o júbilo. Porque onde está o Espírito do Senhor, está também a alegria. Depois, a permanência no templo. E eles permaneciam no templo com muita alegria, adorando o Senhor e suplicando também as forças necessárias para darem continuidade à missão que o Senhor havia delegado a eles. E depois, ser testemunha de Jesus. E não narradores de fatos acontecidos no passado, mas testemunhas de eventos e fatos que estão sendo atualizados constantemente entre nós, porque o Espírito do Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Se ainda esse ano, eu e você, não conseguimos renovar a nossa fé, supliquemos ao Espírito Santo. Imploremos ao Espírito, ó Espírito Santo, vinde em socorro da minha fraqueza humana. Iluminai os olhos do meu coração. Dai-me novamente esse espírito de sabedoria, para que eu possa compreender a qual vocação eu fui chamado, e para que eu possa ser testemunha de Jesus ressuscitado, onde eu estiver, no trabalho que eu estiver executando, e assim eu serei também testemunhas do Senhor. Logo mais, às 7h30 da manhã, às 9 horas, às 11 horas, às 16 horas e às 19 horas, nós teremos o nosso espaço nordestino aqui em nossa Igreja Matriz, com as missas celebrando os 25 anos da Páscoa definitiva de Frei Damião de Bozano, o missionário do Nordeste. Amanhã, às 19h30, os homens do terço farão a coroação de Nossa Senhora também, celebrando os 25 anos da morte de Frei Damião de Bozano. E na terça-feira, dia 31, festa de Nossa Senhora do Amor Divino. Às 6h30 da tarde, nós vamos rezar o Santo Terço, lá na porta da casa da nossa irmã Dona Hermínia. Depois nós vamos sair em procissão, vindo para a nossa Igreja Matriz, onde nós vamos celebrar a missa de Nossa Senhora do Amor Divino e os 25 anos da Páscoa definitiva do servo de Deus, Frei Damião de Bozano. Venha celebrar com os frades capuchinhos esse tempo tão propício para nós e tão sagrado, onde nós queremos apresentar para vocês o exemplo de vida deste homem, irmão nosso de hábito, que o Espírito Santo fez crescer em nossa ordem capuchinha e que nós queremos propor à Igreja como modelo de santidade que floriu entre nós. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Venerável Frei Damião, rogai por nós. Amém.